Fala pessoal, aqui é a Rafaela Razeira, repórter do 12 Esportes, e hoje nós estamos com um convidado muito especial e muito querido pela torcida Coxa Branca, o atacante Geraldo. Geraldo, muito obrigada por conversar com a gente hoje aí. Sei que está na Turquia e já está de noite, mas brigadão aí por atender a gente. Olá, Rafaela, eu que agradeço pelo convite. Feliz poder estar aqui e passar uma mensagem para os nossos torcedores. Legal. E você está aí falando com a gente diretamente da Turquia. Você falou que são 8 da noite aí, né? Agora são 2 da tarde no Brasil. Isso, são 8 da noite, né? Tem uma diferença de 6 horas aí, Uhum. mas a gente dá para se virar aí e conseguir conciliar os horários. É. E você atualmente está jogando no Tsorum Sports, né? Isso, estou aqui no Children's Uhum. Sport. Já desde o ano. Isso, pode. Essa é a minha segunda época aqui no clube. Uhum. Jogamos a semana passada, né? Infelizmente não conseguimos classificar para os playoffs, mas permanecemos na liga, né? Que é a segunda divisão. E Uhum. ano que vem a gente vai tentar voltar e para ver se conseguimos subir para a primeira. É, eu tava dando uma olhada na tabela, eu achei que ainda tinha como, então já não tem mais. Já não tem mais chance, porque matematicamente tem chance ali, mas através das combinações fica muito difícil a gente classificar. Uhum. Entendi. E você consegue dar uma olhadinha no coxa, ver um joguinho às vezes, ou fuso horário sem condição? Sempre que posso, eu procuro acompanhar. Os horários são meio difíceis porque o horário dos jogos acontece aqui é 2 da manhã, 3 da manhã. Mas eu estou sempre acompanhando, estou sempre seguindo ali o clube. Ano passado eu acompanhei muito mais do que esse ano, né? Porque também começou agora, mas eu tenho acompanhado. Quando estou no Brasil, eu vou para o estádio, vou lá assistir os jogos, tenho Uhum. acompanhado. É, o ano passado foi meio complicado, né? O time É, aí acabou, né? Os últimos 2 anos, na verdade, assim, foram uns anos difíceis, né? Como é que você acredito, acompanhou de longe? acredito, os últimos 5, 4 anos foram bem complicados para o clube. Então, para a gente que é torcedor do clube, é meio difícil ver o clube passando por tudo que tem passado, a situação como tem acontecido, e não tem conseguido classificar para subir para a primeira divisão, né? Porque é um clube que sempre disputou ali a primeira divisão. E olhando assim de fora, é muito difícil também opinar ou dizer alguma coisa, porque a gente não sabe o que acontece lá no dia a dia com o pessoal, mas para a gente é bem difícil e é triste ver o clube passar uma situação dessa. Uhum, sim, com certeza. Esse ano até tá dando uma animada em relação ao ano passado, né? O pouco que você tá conseguindo acompanhar já dá pra ver que tá mais legal, assim, pelo menos esse início de Série B aí tá. O time já tá pelo menos brigando. Pelo menos pelo que a gente está vendo, há uma esperança maior em relação do que os anos anteriores. O time começou bem no campeonato, né? Ganhou alguns partidos ali importantes com adversários difíceis. Eu pude acompanhar o jogo com o Novo Horizonte, né? Daí fez o Uhum. gol de pênalti lá no final. Então, vamos ali, estamos na expectativa de que o time consiga subir e as coisas correm bem e o clube se organiza de uma vez por todas. Uhum, legal. E você jogou Série B pelo Coritiba e foi campeão da Série B, né, em 2010, pelo Coritiba, ali no teu primeiro ano pelo Coxa como profissional. Qual que é o segredo, assim, de uma temporada campeã, de uma temporada, assim, protagonista? Cara, para mim foi maravilhoso porque praticamente foi o meu primeiro ano ali no clube, que ali eu me tornei profissional, joguei o Paranaense, fomos campeões do Paranaense, depois joguei a Série B com o clube. E eu fiz um dos gols dos acessos lá, não lembro o time, acho que foi com Asa de Arapiraca, não lembro mais o time que foi, mas eu fiz um dos gols lá, então, cara, é um campeonato bem difícil, é um campeonato bem difícil, com muitas equipes boas. Então, e o time que a gente tinha também na época, não tem muita, tem muito o que falar, o time era muito bom, para ter noção, tipo, eu revezava, às vezes jogar titular, jogava no banco, porque o time era muito bom, o time. Tinha o Uhum. Rafinha, tinha um monte de gente de qualidade assim, muito, muito acima, muito bom. Sim. Mas para mim foi legal e foi espetacular poder voltar com o clube para a primeira divisão. E você dá alguma dica aí para quem está hoje no clube jogando? Tem alguma dica para dar para eles? Eu especialmente, eu morei no Couto. Eu Uhum. morei no Couto, então, pô,
Meu primeiro ano, lá em 2009, eu não pude jogar e só pude treinar com o time profissional porque ainda não estava inscrito. Então eu morava no Couto, eu acompanhava todos os jogos. Eu sempre idealizava e sonhava que eu queria estar ali. Então, tipo, essa identidade com o Couto Pereira e o torcedor, para quem vai jogar no Curitiba tem que ter essa identidade. Tem que ter essa conexão, tipo, que torna muito mais fácil. Porque o torcedor do Curitiba é um torcedor exigente, e no bom sentido, e às vezes com razão, entendeu? Porque a gente, como jogador de futebol, quando se identifica com o clube, a gente quer dar tudo pelo clube. Então, pá, todas aquelas pessoas que vão jogar para o Curitiba, eu gostaria que eles tivessem essa mesma identidade, se identificassem com o clube, que as coisas tornariam muito mais fáceis e acredito que vão fazer um trabalho incrível no clube. Uhum. Você falou ali de 2009, quando você não podia jogar ainda, você não tinha completado 18 anos, né? Teve toda aquela questão. Como é que foi também acompanhar aquela agonia? Porque foi um ano muito traumático, né? 2009 para o torcedor. Como é que foi olhar ali e não poder ajudar e ver o rebaixamento, ver tudo aquilo acontecendo? Para mim foi muito difícil assim, ver, poder acompanhar assim, todos os atletas lutando para poder salvar o clube do rebaixamento, né? E só assistir, não poder ajudar, foi meio difícil assim para mim. E graças a Deus, em 2010, eu já fiz parte da reconstrução do clube ali. Fomos jogar aqueles 23 jogos fora de casa lá em Joinville. Uhum. Então, eu já fiz parte disso tudo ali. Então, para mim foi muito bom ter feito parte disso. No ano a seguir, 2010, recebemos várias pessoas ali que tiveram problemas ali com aquilo que aconteceu. E Sim, foi um input ali, foi um engajamento maior que fez com que nós também ultrapassássemos aquela situação dos 23 jogos fora de casa. sim, sim. É, porque você estreia também já estreia lá no auge, né? Com gol contra o Atlético e título paranaense. Estreia assim já. Não, foi incrível. Para mim, as coisas aconteceram assim de uma forma muito rápida no Curitiba. Então, os meus primeiros jogos já ganhei um protagonismo muito grande e acabei quase todos os jogos que eu joguei contra o Atlético, não quase todos os jogos que eu joguei contra o Atlético, eu acabei fazendo gol e a maioria dos jogos que eu joguei que eu fiz gol era jogos de título ou jogos assim muito importantes. Então, todos eles eu acabei fazendo gol. Então, graças a Deus ali pude fazer uma história ali, ter um sentimento ali muito legal com os torcedores, que até hoje eles, quando lembram da Atletiba, conseguem relembrar alguns lances meus e alguns gols. Então isso para mim fica uma gratidão enorme. Sim, você era o carrasco do Atlético, né? 4 gols só em É, Atletiba, dos 13 que você fez. Já na estreia, um gol contra o Atlético e título. Depois também teve outro gol lá que rendeu o título. Como é que é? Como é que era isso, assim? Você olhava o Atlético e te dava uma inspiração a mais? O que era? uma vez, um dos últimos Atletiba que eu joguei foi no Brasileirão, que Uhum. eu fiz um gol sem ângulo. Na altura, o treinador era o Marquinhos Santos. E Uhum. daí o Marquinhos Santos, ele já chegou para mim e falou: é tua semana, hein? Se prepara. Daí eu falei: não, tô focado, tô preparado, pode deixar que eu tô focado. E daí foi no jogo, ah, tinha tudo para aquela bola dar errado, mas ela caiu Sim. exatamente no meu pé. Daí o Alex estava com a bola, ele deu no Robinho. O Robinho foi chutar no gol, daí ele chutou errado. E a bola veio para mim, tipo, meio sem ângulo. Daí eu consegui chutar a bola e daí foi gol. Acho que Ela te era. procurou. A bola, geralmente no Atlético, ela sempre me procurava. E daí eu sempre conseguia fazer o gol. Ah, é legal, é legal. E você, falando assim um pouco da tua chegada mesmo, tanto no Coxa, mas também no Brasil. Você chega muito jovem aqui, né? Você chega o quê? Com uns 16, 17 anos aqui no Brasil? Eu cheguei com 14 para 15 no Brasil. Ah, 14. Eu estava num time ali de Campo Largo, o Andlaus Brasil. Uhum. Cheguei lá no Andlaus Brasil e estava treinando lá, joguei o campeonato de Minas Gerais, esqueci o nome, campeonato de juniores, BH, Taça BH. Uhum. Joguei a Taça BH e depois joguei uma Taça São Paulo.
E depois daí voltei para o Andlaus novamente. Aí eu fui fazer um teste no Udinese da Itália. Uhum. Fiquei lá 5 meses. Daí depois não fui aprovado e voltei. Com 16, voltei já com 16 anos. Com 16 para 16, daí eu fui fazer um amistoso contra o Curitiba. O Andlaus fazer um amistoso contra o Curitiba. Na altura o treinador era o René Simões. E daí ele gostou muito de mim, daí ele disse que era para mim vir treinar lá, para treinar lá com profissional e tal, e descer sempre para jogar nos juniores. Uhum. Daí eu disse, tá bom, que eu viria e tal, e daí eu fui para Curitiba. E daí só que eu não descia no, para os juniores, porque o time do junior na época do Curitiba era muito bom. Tinha o Lucas Claro, o Lucas Mendes, todos Uhum. eles eram muito bons na época, Bonfim, todos eles eram muito bons, então não tinha necessidade de eu descer, então permaneci no profissional até que estreiei em 2010. Entendi. E eu li uma história que antes de você chegar no Curitiba, o Nadine Andraus tentou te levar pro Atlético. Como é que foi isso? Sim, porque Nadia ela era um dos conselheiros lá do Atlético, na Uhum, época sim. ela era um dos conselheiros lá do Atlético, então ele quis muito que eu fosse para lá e não para Curitiba. Só que a oportunidade surgiu primeiro para Curitiba e eu tive que abraçar o Curitiba e fiquei feliz por ter ido para Curitiba. Graças a Deus fui para Curitiba. E aí, só gol no Atlético, né? Imagino que Pois cada é, gol o Nadine Andraus ia ficar, ai meu Deus. eu ficava chorando cada gol. Pedia para eu parar, não parar, tem que fazer. Pô. Muito bom. E por que você, né, você deixa Angola e vem para o Brasil? Assim, eu queria entender um pouco dessa história, assim, né? Por que você deixa Angola e vem para o Brasil? Por que o Brasil, né? Na altura, eu jogava numa escola de futebol lá, a Escola Norberto de Castro, Uhum, e jogava na seleção sub-15, sub-14, uhum, sub-15. E tinha um treinador brasileiro lá, Djalma Campos. Ele era treinador de um time lá em Angola. E esse Djalma Campos, ele conhecia o Nadinho, a escola do Nadinho. Entendeu? Então, daí ele entrou em contato com o Nadinho, disse que tinha um jogador da seleção sub-15 que jogava muito bem, se eles tinham interesse de ir para lá. Daí eles vieram falar comigo, falando com meus pais, porque eu era de menor na altura. E daí os meus pais deram autorização no dono lá da escola de futebol que eu não jogava, para mim ir para o Andlaus fazer um teste. Eu disse que tá bom, que daí que eu iria, daí fui. No aeroporto do Galeão, eu me uhum. encontrei com o Dunga no Olha aeroporto. só. Me encontrei com o Dunga, daí o meu pai foi falar com ele, disse que não, a gente tá vindo aqui pro Brasil e tal, e fazer um teste no Andlaus e tal. Daí ele desejou boa sorte, espero que tudo corra bem e tal. E fiquei muito feliz, isso ficou marcado para mim, para a vida toda, pela primeira pessoa que eu me encontrei foi o Dunga, assim, de pessoa conhecida assim, no mundo do futebol. Incrível. Aí eu fui para o Andlaus, eu cheguei lá, só que eu era de menor e eles só tinham na altura acho que era sub-20 ou sub-18. Daí eu não podia jogar, eu fiquei um ano lá sem jogar. Daí eles tinham o sub-17 que foi jogar o, o a Taça BH. Daí eu fui Uhum, incluído. sim. Daí eu fui incluído, daí E começou a aí história. foi. É, Que legal. Mas nossa, que legal. Você pisa no Brasil e encontra o Dunga, né? Você vindo jogar no Brasil e encontra o Dunga, meio primeira, parece um sinal, né? Tipo, vai dar certo aqui. pois é. Daí foi algo assim, uma coincidência assim muito boa e eu fiquei muito feliz. Tem uma foto com ela até hoje desse encontro. Eu era muito pequeno, mas foi bem legal. Que legal, legal. Ai, que bom. E daí você chega no Coxa, né? Ali na base, mas não joga na base, fica ali treinando com o profissional, e aí estreia, e enfim, já cai nas graças do torcedor, já faz um monte de gol no Atlético. Você tem algum gol teu preferido, gol mais marcante, assim, que você... O gol que ficou mais marcante foi o meu primeiro gol como atleta profissional também e que ficou mais marcado foi esse gol que eu fiz contra o Atlético na final, que o Uhum. Manel acaba caindo, então, que o Manel acaba Sim, caindo. Foi o gol que ficou mais marcado. E por coincidência, foi o meu primeiro gol como atleta profissional. é, E foi numa final do Atlético, então, tipo, sim, muito era algo marcante. tipo, incrível, é algo que já, tipo, queria acontecer, não tem como. Tipo, era naquele Uhum. momento, naquele exato momento.
Isso eu tenho a agradecer a Deus pelas coisas correndo da forma como correram. Legal. E você morava no Couto nessa época e tal? Como é que era também ficar longe da família, né? Tão jovem assim, né? Para mim foi um pouco difícil assim, estar longe da família, porque eu era muito novo e estar num outro país sem ninguém familiar para poder estar perto. Mas a facilidade que eu tive de poder estar num lugar onde fala a mesma língua e tenha comida parecida, né? Então isso facilitou muito na adaptação, então não tive muitos problemas. E também eu sempre fui uma pessoa muito de fácil acesso assim com outras pessoas. Então lidei muito bem com as outras pessoas. E o Brasil em si também é muito receptivo, então foi bem tranquilo quanto a isso, não tive muitos problemas. Uhum. E daí, imagino que os atletas também te ajudavam. Quem mais te do teu lado ali naquela época, assim? No Curitiba, a pessoa que mais me ajudou foi o Rafinha. O Rafinha foi a pessoa assim que mais me ajudou no Curitiba, porque Legal. eu ia pra casa dele comer todo dia lá na casa dele. Daí, eu tava lá quase sempre na casa dele, cara. Eu tava quase sempre na casa dele, porque eu via no clube, né? Daí ele me ligava sempre pra ir lá na casa dele, a gente ficava lá, almoçava, ficava conversando. Então foi a pessoa que mais me ajudou no Curitiba. E o Hugo também, antes do Rafinha chegar, ele me ajudou muito. Não sei se lembra o Hugo, o atacante que jogou no Curitiba em 2009. Ele também me ajudou Uhum. muito. Então foram as Uhum. pessoas que me ajudaram bastante lá no clube. Que legal. E o Rafinha, vocês são amigos até hoje, né? Você, aí uns anos atrás, estava no Couto junto com ele e tudo mais. Não A veio gente é mais amigo, pra cá? a gente é amigo há bastante tempo. Eu faz tempo que eu não. Eu quando estou de férias, daí eu vou para aí. Daí, tipo, Uhum. a cada um ano, daí eu vou para aí e fico aí um mês. Daí eu volto novamente. Mas eu vivo em Curitiba. Eu continuo vivendo em Curitiba. Só estou aqui Uhum. jogando fora e continuo vivendo aí. Meus filhos, minha esposa, todos vivem em Curitiba. Apenas Uhum. eu que estou aqui na Turquia, mas sempre estou indo e voltando. É, você não tem saudade de vir aqui ver um jogo no Couto? Tem, inclusive semana que vem eu vou estar de férias, daí vai acabar, daí eu vou para aí, certeza que eu vou lá no Couto assistir um Ó, jogo. vai aparecer então. Pois é. Torcedor ficar esperto aí que. Logo eu vou estar aparecendo aí no Couto. Ai, que legal. E você jogou no Curitiba numa época também, igual você falou, um time muito bom, um time muito protagonista, assim. O que você acha que fez aquele time também se destacar tanto dentro de campo, né? Teve as finais de Copa do Brasil seguidas, né? Teve todo aquele momento ali, acho que é muito especial, assim, pro torcedor. O que você acha que Eu, diferenciava o time dentro de campo? eu acho que a qualidade do time, ela era muito boa, ele tinha uma qualidade assim muito boa. Para ter noção, o Everton Ribeiro, muitas das vezes, jogou banco naquele time. Ele era reserva naquele time. Então, tipo, se tu olhar pro Everton Ribeiro, você não imagina que ele era reserva naquele time. E as coisas, tipo, aconteceram como tinha que acontecer, porque o time, tipo, tinha uma qualidade, assim, muito boa. Até o banco era incrível, era muito bom, assim. Tinha o Rafinha de um lado, tinha o Everton Costa, tinha o Everton Ribeiro, tinha um monte de gente, assim, que dava uma qualidade no time, assim, muito boa, incrível, e 99% daquele time, quase todo mundo teve, assim, sucesso. Uns maior do que os outros, mas a maioria sempre jogou, tipo, em lugares assim com referência e jogaram muito bem. Então é difícil você falar um jogador daquele time que você dizer, não, esse cara não jogou em lugar nenhum. Não, algum deles jogaram assim em alguns lugares, uns óbvio mais do que os outros, mas mesmo assim aquele time, tipo, ele se encaixou certinho, assim. E foi legal jogar naquele time. É, imagino. E o momento também que teve muita conexão ali, né? Time e torcida, o Couto Pereira era uma fortaleza, assim, um momento É bastante que, é especial. que dificilmente a gente perdia no Couto, então, tipo, era uma marca, assim, daquele time, que dificilmente a gente perdia do Couto, e por isso que teve aquela sequência de 23 Sim. partidas ali, 24 partidas seguidas ali. Eu abria o começo, marcando um gol, e fechei também o começo, marcando um gol contra o Olha Palmeiras. só. Eu Você tá marquei ali contra... no. Sua assinatura no livro dos recordes tá lá também. Pois eu marquei contra o Irati o começo e marquei no final contra o Palmeiras, de 6-0.
marquei o quinto gol. Então, Aham, tipo, é uma história assim incrível minha no clube. Fico feliz por ter essa história. que legal. E também não foi só no Curitiba que você jogou aqui na cidade, né? Você teve uma passagem ali no Paraná, que, enfim, foi rápida e mais discreta, né? Enfim, outra realidade também de time. Como é que foi esse momento? O que você acha que não engrenou? Foi um momento meu assim complicado no Curitiba porque eu fiquei uns foi a primeira vez que eu tive uma lesão assim mais grave. Eu fiquei uns 3 a 4 meses assim parado e depois voltei ao seguir já o time estava encaixado e acabei sendo emprestado para o Paraná para terminar a época lá. Então foi um momento assim muito complicado porque eu cheguei lá tipo me recuperando de lesão. Uhum. Infelizmente não pude dar para o Paraná aquilo que eu poderia, aquilo que eu apresentei durante muitos anos no Curitiba. E depois pude voltar para Curitiba e dar a volta por cima na seguir. Daí acabei fazendo 2 gols na final do Paranaense, na ida na Capanema e na volta lá no Couto Pereira, que já é o primeiro ano quando o Alex chega no clube. Então foi bem legal, assim. Uhum. E aí, quando você tem essa passagem, você volta para o Curitiba e aí, né, tem uma passagem muito boa. E aí depois, né, de repente você vai para outros clubes, mas tem uma parte muito legal que eu acho da sua carreira que você consegue jogar no teu país profissionalmente, né, em times lá que você Isso. tinha jogado pela seleção, mas profissionalmente você não tinha jogado lá. Como é que foi esse momento, assim, de jogar futebol no teu país? E, enfim. Eu nunca tinha jogado em Angola assim profissionalmente. Então, Uhum, sempre que eu ia para a seleção, todo mundo cobrava isso que eu deveria jogar lá, não tipo quando tivesse assim terminando a carreira, mas num momento que eu poderia entregar bastante coisa assim pelo time. Então, depois que eu saio do Curitiba, eu vou para o Red Bull Brasil sim. jogar o Paulista. Daí, depois do Red Bull Brasil, eu vou para o Atlético Goianiense. Só que no Atlético Goianiense foi um ano assim bem complicado porque a gente brigou para não cair, mas o time Uhum. permaneceu na segunda divisão. E daí eu recebi esse convite de poder ir lá jogar lá o campeonato. E daí falei, uma oportunidade de poder o pessoal poder me ver jogar um pouquinho. Daí só que eu cheguei lá, o time tava em 5, 6 anos que não ganhava nada. E daí Aham. eu cheguei, a gente ganhou bastante campeonato lá. E depois, ao seguir, eu fui pro Al Ahly do Egito, time que jogou Sim, o sim. Palmeiras, o Mundial de Clubes e tal. Claro, aham. Daí eu fui para lá, e daí lá eu ganhei uma Champions League, ganhei vários outros campeonatos. Só que para disputar o Mundial, eu acabei optando vir para a Turquia. É, você não chega a disputar o Mundial com a Ali, né? Você É, vai para a daí, Turquia. daí eu vim para a Turquia, para o Ankara Gücü, meu primeiro ano aqui na Turquia. E tô aqui já vai fazer 5 anos. Legal. E lá no Angola, qual que era o rival, assim, do time que você jogava? Eu fui para o 1º de agosto Uhum, e o rival era o Petro de Luanda. uhum. E como é que eram os clássicos? Era pegado? Era bem pegado, era bem difícil. E como costume, também fiz gol lá nos clássicos lá também. Ah, fez gol também. Então era bem difícil ali, os clássicos era bem pegado, a cidade toda parava assim para assistir o jogo, o estádio ficava lotado, assim, era bem legal. Qual que era o mais legal? Atletiba Na ou... Atletiba não tem como. Atletiba ficou marcada na minha vida para tipo, a história toda é construída em cima do Atletiba, tipo, ela é fantástica. O pré-jogo do Atletiba, ele já é muito bom. Já é incrível o pré-jogo. Daí quando você vai no jogo, tipo, é aquela alegria toda, aquela euforia. Principalmente quando é no Couto Pereira. É bem legal. Mas fale mais sobre o pré-jogo ali, a preleção e tudo É mais, que o faz? pré-jogo em si, envolvendo, já começa pela semana. A semana já é uma semana assim diferente das outras semanas. Você já chega, todo mundo já tem que falar, é Atletiba, temos que ganhar, não pode perder. Pode perder qualquer jogo do campeonato, mas esse aqui não pode perder. Você vai pra rua, os torcedores já começam a falar, daí o vizinho, o porteiro, todo mundo já começa a colocar aquela pressão. É Atletiba, tem que ganhar.
Daí você começa a ver a situação, você fala, não, é verdade, cara, você tem que ganhar, nosso torcedor tem que ficar feliz. Porque senão, se tu perde, as pessoas são zoadas na escola, o Verdade. pessoal é zoado fora. Então, tipo, é bom sempre ganhar e dar aquela alegria para você poder ir na escola com teu amigo zoando, brincando ali, falar que a gente ganhou. Então, o pré-jogo era muito legal. Era muito bom. Que legal. E acho que também dentro do vestiário também, né? Aquela coisa de guerra, assim, acho que tem muito isso, né? Em clássico, assim. É que, tipo, a gente, como jogador, já tinha assim, aquela identidade, assim, principalmente quando eu tava lá, todo mundo já mirava para mim, já dizendo, cara, Atletiva, tem que Sim, marcar, tem que fazer o gol. Então, eu já tava consciente do que eu tinha que fazer no Atletiva. Então, e por incrível que pareça, sempre sobrava uma para mim, sempre sobrava. Por mais difícil que era, dependendo de quantos minutos eu jogava, a bola sempre sobrava e daí eu sempre fazia gol. Então, era bem legal assim no vestiário, todo mundo a falar, todo mundo já me olhava e falava, é hoje, é hoje. Daí eu já ia já fazia o gol. que legal. Muito bom. E aí, na Turquia, você já tá faz uns 5 anos já, né? Já passou por 3 times. Aí, como é que é jogar no futebol turco, né? Quais as diferenças, assim, daqui do Brasil para aí? É bem legal, o pessoal aqui, eles amam futebol, eles são muito apaixonados pelo futebol. É uma liga totalmente diferente do Brasil, né? Que o Brasil é um futebol mais técnico. Aham. E aqui o pessoal é mais um futebol mais tático, assim, e acaba jogando muito mais do que no Brasil, né? Acredito que no Brasil o jogo para um pouquinho mais, e aqui o jogo não, o jogo é muito bem mais corrido, então tem mais jogo do que propriamente, tipo, essa queima de tempo, assim, tipo, igual que é no Brasil, aqui não tem muito. Aqui o jogo flui mais e é mais jogado, e principalmente a segunda daqui, ela é bem difícil, ela é bem pegada, assim, e a forma de qualificar também é bem difícil. Mas é legal, é um futebol, assim, legal. Uhum. E muita gente que está na Europa adora vir para cá, jogar aqui, cidade boa, comida boa, então é bem legal. Legal. E eu tava dando uma olhada na tabela lá da segunda divisão turca e eu vi que tem um time na última colocação que tá com menos 21 pontos. Eu não lembro o nome dele agora, mas acho que é o Iene, alguma coisa. Ele E é tá no com Malásia. pontuação negativo. O que que aconteceu, assim? É que eles tiveram uma transfer ban por causa de uma dívida que eles tiveram com alguns atletas que não foram pagas. Então eles tiveram um transfer ban e começaram a liga já com menos 21 pontos. Então por isso que eles tiveram essa situação e daí eles optaram por não contratar jogadores e colocar os juniores, que daí eles cairiam para a terceira divisão e se estruturavam na terceira e depois voltavam. Então, Entendi. Ah, legal. Eu fiquei super curiosa. Falei, nossa, o time. pois, E você pretende continuar no Torum, né, nessa próxima temporada? eu pretendo continuar aqui mais 2 anos na Turquia. Uhum. Sempre tive o desejo de tivesse que voltar, interromper essa minha estadia aqui na Turquia, seria para Curitiba. Daí eu voltaria para Curitiba, se Curitiba me ligasse, daí eu voltaria tranquilo. Mas por enquanto, meu desejo é permanecer aqui na Turquia mais uns 2 anos. Daí eu volto e vejo se qual time eu jogaria, mas gostaria muito de poder um dia voltar para Curitiba e terminar a história que eu estava construindo, que eu sei que ainda tem muito a acrescentar nessa história. É, tem vontade, então, de voltar aqui para a cidade, voltar para o time. Não bastante. Eu sempre tive esse desejo. Se tivesse que voltar, parar de jogar aqui para voltar para o Brasil, seria para o Curitiba. Daí eu voltaria tranquilo. Nenhuma? Mas se não aparecer a oportunidade de voltar para o Curitiba, eu continuaria aqui. Então, por enquanto, não tive esse contato de poder voltar. Então, eu devo continuar aqui mais uns 2 anos aqui. Uhum. E Ok. nunca teve nenhum contato, assim, do clube para uma volta nos anos anteriores? É, eu já tive o interesse de poder voltar lá atrás, assim, há Uhum. 2 anos atrás, tive esse interesse. Entrei em contato com o clube, mas na época o clube optou por não ter essa volta. E depois de lá para Uhum. cá, e daí não teve mais interesse do clube, e eu também continuei seguindo aqui, porque tive contratos e não tinha como quebrá-los, então continuei seguindo aqui. E agora eu estou no final do meu contrato, não sei. Se o clube me ligar, talvez eu voltaria, se não, eu continuo aqui de novo.
Legal. Sente muito saudade aqui da cidade? O que você mais sente saudade de Curitiba, assim? Tirando o frio, eu imagino. Bastante. Eu praticamente cresci ali, a minha juventude ali foi em Curitiba. Eu cheguei com 14 para 15 anos, então tenho muitos amigos aí na cidade, tenho muitas coisas na cidade que eu fazia quando era adolescente, sinto saudade, saudade da comida, saudade de tudo, saudade de poder caminhar, levar meus filhos na escola, então, tipo, eu tenho muita saudade da cidade. Então, sempre que tenho a oportunidade de escapar, 3, 4 dias, 5 dias, eu tô indo para aí, sempre visitar o pessoal e depois eu volto. Ai, legal. Ai, muito legal. Acho que para a gente dar uma finalizada assim nesse papo, vou fazer umas perguntinhas rápidas para você, assim, título mais marcante, quem você mais gostou de jogar ao lado, essas coisas, e aí a gente finaliza, beleza? Ah, beleza. Técnico que mais gostou de ter no futebol. Ney Franco. Ah, legal. Título mais marcante que você conquistou. Eu conquistei bastante título lá no Egito também, mas eu ficaria com o Paranaense, porque foi o meu primeiro ano ali do Paranaense, que eu fiz o gol no Atletiba ali na final, então eu ficaria com esse Paranaense. Que eu ganhei quatro, né? Quatro Imagino Paranaense. já a resposta, mas gol que você mais gostou de fazer pelo Coritiba. É a mesma coisa, é igual o título, o gol que eu mais gostei foi o desse da final lá também do Paranaense, foi o meu primeiro gol como atleta profissional, então esse foi o gol que eu mais gostei. Legal. Uma superstição ou mania você tem antes de jogo grande, assim? Você tem alguma coisa que você gosta de fazer? Eu gosto muito de escutar música, assim. Tem uma música que a gente escutava muito, que era uma música angolana. E eu passei por Rafinha também, começar a escutar essa música. Era de um cantor angolano chamado Ancião. Uhum. Dela se retratava de um pai e uma filha que estavam num lugar diferente e ele sempre voltava naquele local para ver a filha. Então era uma música do Ancião. E eu tinha passado essa música por Rafinha. Ele também gostava muito de escutar antes do jogo essa música. Ai, legal. Você prefere fazer um gol ou dar uma assistência? Ah, fazer um gol, principalmente em atletiva. Fazer um gol. Isso é atletiva. Jogador que você mais admira, assim, da época que você jogou no Coritiba? Cara, o Rafinha. Rafinha e o Aquino. Esses dois, Rafinha e Aquino. Tem uma admiração assim, muito grande pelos dois. Qual que era, da época que você jogou aqui, qual que era o jogador, assim, mais engraçado, mais engraçado, assim? Era eu, né? Ah, era você! É, ali no vestiário era um dos caras que ficava ali dançando, fazendo uma resenha ali e tal. Tipo, era um dos caras ali. Tinha uma turma ali, eu, Rafinha, o pessoal sempre a gente tava ali no vestiário, ficava dançando, então eu tava ali no meio. Ali. Legal. E qual que era o mais concentrado, assim, o que ficava mais sério? Cara, Pereira. Pereira é muito Ah, sério. Pereira é difícil assim você tirar, Pereira é muito sério. legal. E o que você mais sente falta aqui do futebol brasileiro? Acho que a concentração, o pré-jogo, assim, tá ali com o pessoal, com os amigos, tá na concentração, jogar um videogame com o pessoal. Então é totalmente diferente você estar com o pessoal que fala a mesma língua que você, os mesmos costumes, os mesmos hábitos. Então, totalmente diferente do que aqui na Europa. Ai, legal, legal. Olha, era isso. Muito obrigada aí por esse papo com a gente, esse papo rapidinho com a gente. Eu que agradeço, Rafa. Obrigado pelo convite. É sempre bom relembrar algumas coisas ali do Curitiba. Então, para mim, fico feliz sempre quando posso relembrar. Feliz de saber que você em breve está aí na cidade, então boas férias aí quando você tirar daqui a pouco. Obrigado, obrigado. Obrigadão, viu? Valeu, galera, por assistir a gente e Valeu, até a pessoal. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.